Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês estão aqui no Arqueojogos. Bom, como de praxe, estou aqui com meu amigo Lucas Bleicher. Tudo bom, Lucas? Opa, tudo beleza, e aí? Maravilha, tudo certinho por aqui. Então a gente ficou meio sumido aí, né, Lucas? Pedi desculpa aí, cara. A gente gravou um episódio. Pois é. E tive um problema no áudio. Tentamos ali e tal, de várias maneiras, e não acabamos desistindo. Vamos regravar. Tinha até um convidado e tal, né? A gente vai ver de remarcar. E também, né, aí eu espero que o pessoal colabore, né? Também eu nasci meu segundo filho, né? Então, pô, fica meio turbulento aqui os primeiros dias. Compreensível. Aí eu tô tentando aqui hoje, né? Vamos ter que fazer uma gravação. E agora, a partir desse episódio, estamos chique, né, cara? Damos um upgrade, vamos ter edição profissional aí pelo mestre Zabuzeta. Uma honra aí ter o cara que vai estar aí nos ajudando. E aí eu acho que também a gente vai conseguir entregar os programas com uma regularidade agora, né? Pelo menos uma vez por mês certinho a gente consegue fazer dessa forma. Bom, então era isso, né? Vamos voltar às atividades. E aí, vamos pegar as mensagens acumuladas que tiveram aí, Lucas? Acho que tem bastante, né? Foi o último nosso episódio que a gente falou do Plan Steam, né? Plan Steam. E do Supply Lines. Isso. Aliás, até deu bastante assunto, né? Porque o TP Cordeiro aqui tava comentando, né? Que gosta muito dessa mecânica aí de mercado flutuante, né? Ele até postou uma listinha lá. Uma listinha, né, cara? Legal mesmo. Com vários jogos com mercado flutuante, né? Essa ideia aqui. Eu conheci no navegador, acho que você também, né? Eu fui no Power Grid. Power Grid, verdade, Mas o que pegou mesmo foi o navegador. Aí tem uma listinha aqui com vários, né? Alguns aqui eu acho que depende do quanto você define, né? Porque ele inclui tanto coisas nesse esquema de supply e demand, né? De commodity, assim, né? Que é o caso do Power Grid, né? Do navegador e tudo. Mas também tem uns que é só essa coisa de você ir aumentando o valor, que aliás vai ser o assunto de hoje, né? Isso. Chicago Express estava nessa lista também. Das ações, né? Exato. Tem várias coisas aqui que eu já tinha ouvido falar, né? Tem um tal de Magalhães Bastos aqui que eu nunca ouvi falar na vida, né? Até comentou também. Amigão, esse aí eu falei, cara. Era underground TFC, cara. Porque esse aí tem que estar com vontade, né? Mas a capa não ajuda. Pois é. Mas valeu pela... E eu achei interessante que, inclusive, assim, dos que estão na lista, né? Tem até um aqui que chama Manila, você já ouviu falar? Esse não. Porque esse é do Franz Beno Delonge, né? Aquele que a gente fez no episódio aí com 2 jogos dele, né? Que é o cara que comenta que até agora eu tenho 100% de aproveitamento em relação a ele. Sim. E esse é um jogo que... Eu já ouvi falar desse jogo. Parece que é um esquema que tem um rio com uma correnteza, assim, que você tem barcos, né? E os barcos têm vários commodities ali que você vai comprando, só que você pode perder essas commodities em um certo momento. Então você meio que mistura, né, essa coisa de ter especulação aí com o mercado e meio que um push or luck também, que chega uma hora que parece que você pode perder a coisa que tem no barco, assim. Entendi. Interessante. Parece uma mistura bem interessante aí também. Então tá na minha lista aí de coisas que eu quero conhecer em algum momento. Legal mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Uma listinha boa pra quem já gosta disso aí, né? Jogou com o Vulco com essa mecânica e quer buscar outros, né? Eu acho uma boa. E ele fala aí do Clans da Caledonia, né? Que ele fala que ele gosta muito também. Esse eu não joguei ainda. Cara, você não vai gostar, Lucas, eu acho. Cara, já tá agorando aí? Não, hoje você vai jogar, vai achar ok, assim. É muito mais pro lado do euro, né? Tem um monte de coisa ali que eu gosto, mas tem uns detalhes que pro meu gosto não dá, cara. As pontuação de rodada, sabe? Umas coisas assim de... vai guiando demais o jogador, assim, né? E o mercado flutua, é legalzinho, cara. Sim. Não é um plano Steam como você trouxe, e nem o navegador também é um pouquinho mais volátil, mas funciona. É legalzinho, né? Eu já expliquei aqui o contrário de volátil, né, cara? Qual que é? Vem cá, sobrinho. Agora eu não lembro se eu já fiz essa piada, né? Mas, nossa senhora, isso aí Não, cara, acho que não. Isso é pior do que ficar repetindo os R$210 do 1846. Né? Você faz isso toda a aula, né? Tenho certeza, quando você dá isso nas aulas. Exatamente. Muito bom. E teve o Rafa, né? O Rafa Maquinista, deixou um toque aí, né? Pra você retomar com os textos aí também, ó. O Guilherme Felga, né? Que ele já deixou um toque aqui pra nós. Ficou bem feliz, ó. Falou que as palavras do nosso último episódio fizeram o mês dele, ó. Cara, muito gente boa, né? É bom demais. Inclusive, ele mandou pra nós, cara, um outro e-mail. Pô, o cara tá mantendo a nossa caixa de e-mail viva. Guilherme Felga, camarada. Bom, além da propaganda do plano de saúde aí que você recebeu, né? Acabei de entrar aqui, já estamos aparecendo, ó. Se a gente precisar... Temos aqui uma cotação. A marca do sucesso é quando começa o spam. Ele mandou aqui, né, um e-mail pra nós, um outro. Cara, e ele desceu aqui, né, que ele falou que vai retomar ali a One Player Guild, né, BR, que é o canal dele, né, um canal só de coisas de jogo solo. E é bem legal, tô vendo que tem uma galera no Instagram, né, que é onde eu tô usando um pouquinho mais, assim, e eu vejo que tem bastante gente nacional também começando a criar uns canais só de jogo solo. Legal. A gente tá saindo um pouco aí o preconceito da galera, né, entender que jogos, vê se quiser, né, cara. Pois é. Tem
essa, né? E aí ele curtiu porque a gente falou da Holland Speed, né? Que ele falou que é um stalker da Amabel Holland há muito tempo. Inclusive, ele deixou 3 threads aqui dela do Twitter. Eu vou colar pra galera ali depois no post. É uma só sobre opiniões populares sobre jogos. Ah, eu já vi isso, né? Já deve ter mais uns 500. Todo dia ela acrescenta uma aí. Então tem uns que são engraçados, né? Isso, uma Multicobe Rails, 18x e uma sobre jogos históricos, né? Ah, legal. Ele fala uma coisa muito legal aqui, cara, que é assim, ó, que gosta muito de design com propósito, né? Que ela gosta muito que ela e o Cole, né? São os que chamam mais a atenção, né? O Cole Weirley. Nunca sei como fala. Eu também não sei como pronunciar isso, né? Mas é um cara que realmente tem personalidade, né? Ele quer entregar algo assim. Não que quer entrar nesse mérito de mercado, não, mas são caras que você vê que estão mais pro lado artístico, às vezes, da coisa, né? Eles querem fazer aquela proposta, querem entregar aquele jogo, por mais que esteja fora dos modismos, né? Ou que vai ser muito difícil, ou que vai ser muito, né? É muito legal. Então ele falou que essas threads ali jogam uma luz sobre esses aspectos. Ah, legal. Que esses jogos esquisitos são muito interessantes. E eles são mesmo, né? Não, aliás, o Cole, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu vi que tava falando bem daquele Conspiracy, né? Que tava no primeiro episódio, né? Olha que é um só. jogo diferentão, né? É um pouco diferentão. E, assim, diferentão de 50 anos atrás, assim. E eu lembro dele falando, quando ele conheceu esse jogo, ele postou lá dizendo que tava empolgadíssimo. Tava até pensando em escrever um artigo, né? Sobre estratégias e coisas, né? E ele nunca fez isso, né? Aí eu até mandei um e-mail na cara de pau lá perguntando se não anima voltar a fazer isso, mas não me respondeu, não. Acho que agora tá muito famoso, né? Famosão agora, né? Mas massa, é um cara que eu curto demais. Ah, ele é bem bacana mesmo. E o trabalho da Amabel Holland também, né? Também, né? As coisas muito diferentonas, né? Muito diferentão. Acho que vale a pena a gente citar, né, que a Amabel Holland é uma mulher trans, né? Então você pode encontrar alguns dos designers assinados ainda como Tom Holland. Principalmente o Supply Lines ainda tá assinado assim, né? O meu tá aqui. Acho que alguns até atualizaram. Eu sei que no BGG ele tá certinho, mas às vezes, né, pegar aí em algum outro local. E é legal porque quem acompanha ela ali como o meu xará, né, ela também se posiciona bastante, né? Então é uma pessoa bem importante, né, cara, no hobby, assim, cara, de forma geral. E tem uns temas diferentão, né, assim. Era você que tava comentando aquele Nicéia lá, que é sobre aqueles concílios do Vaticano. Ou foi o camarada aquele dia lá, né, não lembro. É dela também, né? Sim, sim. Não, é só temas que, cara, fugindo do padrão, né, e muita criatividade, né, assim, nas mecânicas, né, umas coisas muito fora da casinha. Muito legal, cara. Então, recomendo demais acompanhar ela, tanto ela como pessoa, quanto o trabalho dela como designer, que é sensacional. E tem mais alguma outra mensagem aí, Lucas? E a Joyce também, né, tinha escrito, né, comentando que tava pensando em fazer PNP, né, tem essa questão entre os jogos da Homespeed, e que o Planet tinha um jogo da época de ouro, né, da Fantasy Flight Games, mas que ainda não jogou. Né? O pessoal fala isso, né? Chegou o tal de Pavlov's House, né, que você comentou, né, ela chegou a cópia dela lá. Cara, eu vi, e aqui ficou muito legal, que eu acho que é uma dica muito legal dela, né, cara, que é ela tá pegando pela edição daquela editora Masqueoka, né, que é uma editora espanhola, e eles trazem uma versão, cara, lá, traducidinha, cara. E ela falou ainda, ó, que veio com um guia histórico, sem custo nenhum, que a edição inglesa vem à parte, e mandou foto de como ela organizou nos trades já. Pô, mandou bem demais. É bem legal, né? E eu acho que fica uma dica aí mesmo, né, cara? O Wargame é difícil conseguir aqui no Brasil, pode ser um jeito de conseguir igual ela fez, né? Pegar direto da Masqueoka, que elas fazem lá pro mercado. E até é estranho que eu vou te falar que tem uma bandeirinha do Brasil aqui agora, cara. Você viu? Na fotinho? Vi, não. Achei que ia ser o português de Portugal, mas botaram o Brasil ali só pra cutucar. Será? Os espanhóis fizeram isso? Pode ser. Colocaram um Brasilzão, bandeirinha pequena de Portugal. Será que é isso? Tem um vermelhinho ali, ó. Olha, não duvido nada. Ela pergunta aqui também do Stilichu. Como é que fala esse jogo? Da Aula Speed também, Eu também só vi falar assim, mas nem sei nada sobre ele. The Wars of Marcus Aurelius, né? Cara, eu não joguei também. E ela falou do 4X. Esse eu tenho. Inclusive, eu tenho a versão física. E aí eu vou esperar pra jogar ao vivo. A gente combinou, eu e o Lucas, desde o início, que a gente só vai falar de jogos que a gente jogou ao vivo e de recente, né? Pra gente não ficar falando só groselha aí, né, cara? O jogo só jogado na internet. Os por fora a gente fala, né? Mas pra ser os jogos principais do programa, são jogos que a gente jogou, tal, de verdade, tal. Poder falar bem da nossa experiência. E ele falou mais um da Fantasy Flight, né? Que é o Mission Red Planet. Cara, também não conheço. Eu conheço de nome, sim. Pô, a Joyce manja vários, né? Pois é. Quando a gente começar a trazer gente pra falar aí dos ouvintes, a gente chama ela também pra falar. Conhece bastante jogo, ela, que a gente não manja. Então tá, era isso, né, galera? Então obrigado aí pelas mensagens. A gente sempre vai ler aqui nossos pouquinhos ouvintes, mas a gente dá bastante atenção pra todos, né? Do jeito que a gente pode. Isso aí.
que aconteceu, né? O tema de hoje a gente tinha guardado pra ser o episódio número 10, mas aí como a gente pulou, né? Deu errado, vai ser o 9 mesmo. Que vai ser o que a gente tá fazendo um tempão que a gente queria falar. Qual que é o jogo, Lucas? Um jogo que você adora. Você fala há muito tempo dele. Nossa, Chicago Express. Chicago Express. Que, aliás, agora, né, tem que usar o nome novo, né? Novo que é antigo, né? Que é o Wabash Cannonball. Que, aliás, vai ser um outro assunto aí, ao longo do episódio, né? Já explica aí, né? Você quer dar um histórico dele aí, Lucas, do jogo? Bora. Esse é um jogo que foi lançado em 2007, né? Pela Winsome Games, né? Com esse nome, né? Wabash Cannonball, que é o nome, né, de um trem famoso. Acho que até tem um country do Johnny Cash com essa música, uma coisa assim. Podia botar uma trilha sonora, né? Se bem que tem os direitos autorais aí. É um jogo, né, de 2007, né? Da Winsome, né? Que é aquela editora que a gente já comentou aqui, né? Que tem aqueles jogos horrorosos. Mas que ele chamou muitíssima atenção, né? Porque é um jogo, assim, bastante estratégico, de regras simples, né? Joga rápido. E teve tanto um lobby aí, né? Acho que quem teve um papel forte nisso foi o JC, né? O J.C. Lawrence lá, que escreveu muito, né? Sobre esse artigo, né? Então aí que chamou a atenção aí, né? Da Queen Games, né? Que é uma editora bem maior, que lançou ele com o nome Chicago Express, né? Então esse é o nome que ficou mais conhecido, porque os da Winsome, né? É uma editora pequena, né? Vende muito pouca coisa, né? Eles é feito à mão, o jogo e tudo, né? E então, quando saiu pela Queen aí sim, né? Ficou famoso aí por mais gente, né? E fez muita gente conhecer esse gênero, né? Que a gente vai falar um pouco mais disso, que é o que a gente chama do Cube Rails, né? Que é a ideia de você, em vez de ter jogos de trem que você vai montando os trilhozinhos, vai fazendo as bifurcações, tudo, ele faz isso de uma forma bem mais simplificada, né? Que você simplesmente coloca um cubinho ali para indicar aqui, ó. Aqui tem uma rota, né? Da minha empresa, né? De trens, né? Isso. E, então isso torna bem mais simplificada ali a parte do mapa, né? Eu acho que assim, só pra quem nunca jogou, é assim, em vez de ter o desenho do trilho, olha, aqui tem uma curva pra esquerda ou uma bifurcação, né? Quando você colocar lá o teu cubinho num hexágono, quase todos são hexagonais, né? E aí você quer dizer que agora você tem conexão com todos os hexágonos ao redor, né? Você não precisa ter exatamente uma curvinha ou tal. Assim, se a gente for tentar abstrair a coisa, se aproxima mais de um controle de área do que uma construção de rotas. Se for pegar bem na mecânica, né? Óbvio que não tem nada a ver com isso, só pra ficar bem claro, você vai só marcando os espaços onde você tem, né? E a partir dali você consegue sair pra qualquer lugar. Essa é a principal característica, assim, que une todos os Cube Rails, Lucas? Todos têm algum tipo de mercado acionário ou não? Na verdade, assim, se você pegar, né, assim, sei lá, do jeito que tá lá no Board Game Geek, né, assim, a esmagadora maioria deles vai ser assim, mas, por exemplo, eles incluem o Northern Pacific, né, não sei se a gente já falou dele aqui. Acho que não falamos, não. Que é um jogo da Amabel Holland, que eu sempre brinco que, assim, é o jogo mais incrível que você vai jogar, que você consegue explicar as regras em 20 segundos, assim, literalmente 20 segundos. Caramba! É o jogo que ele simplifica da forma mais absurda possível, né, o jogo que envolve rotas de trem, né, e você ganhar, né, alguma coisa, uma coisa que é muito comum desses jogos do Cube Rails, que é você ter essa coisa de você meio que ter os interesses compartilhados entre os jogadores, né? Sim. Isso eu acho que é uma característica principal, assim, desse tipo de jogo, né? Você tá fazendo ali umas alianças temporárias, tudo que nesse momento, eu vou nessa companhia aqui que já tem gente investindo nela, porque daí eu pego carona, né? Essa coisa assim. E o Northern Pacific, né? Ele é o mais absurdamente simples isso, porque ele é simplesmente assim, você tem umas posições no mapa que você pode botar um cubinho ali ou não, que é até interessante, que é um jogo que ele foi inspirado, né, naquele filme Era Uma Vez no Oeste, né, não sei se você já assistiu, que é a ideia do pessoal que compra a terra, né, já se planejando com a ideia de que o trem vai passar lá e o negócio vai valorizar, né. Então o jogo foi baseado simplesmente nessa ideia, né, você tem várias cidades onde você pode lá colocar um cubinho, né, na esperança de que o trem vai passar por ali, porque na sua vez você pode duas coisas, ou você põe um cubinho numa cidade, que ainda pode o trem passar lá, ou você sobe uma rota com o trem, né? Você simplesmente bota lá um trenzinho, ó. O trem andou mais um pouco, né? Você tem que ir de um lado até o outro ali na rota e você pode ir alterando pra onde que o trem vai. Obviamente desviando pra onde você botou o cubinho, né? Mas assim, é interessante também que você pode, já tem gente que botou ali naquela cidade, vou botar meu cubo ali porque os outros vão estar interessados em colocar ali também, né? Ou o contrário, né? Assim, não cabe mais cubo nenhum naquela cidade, eu vou desviar o trem para outro lado ali porque eu não tenho interesse nisso. E o jogo, a condição de vitória é cada vez que o trem passa por uma cidade que teve um cubinho, quem colocou o cubinho ali pega o seu cubo de volta e mais um do estoque. No final, quem tiver mais cubinho ganha. É só isso o jogo. Nossa, então esse já é bem no mínimo, né? Eu acho que consegue ser mais simples até que o Paris Connection, né? Que já é, né, bem simples, né? É, interessantíssimo. E olha, você que nesse caso, então, não existe um mercado acionário, né? Nesse caso do Northern Pacific, isso, né? Isso, Você pode até pensar que você meio que tá especulando ali, né? Pra onde o trem vai passar e tudo, mas não tem essa coisa do valorização da ação e tudo, né? Assim, é só a coisa mais simples do possível, né? Então, o que é o definidor, se a gente fosse colocar
focado nesse micro nicho aí é a questão, de fato, de não ter rotas, né? No sentido, assim, rotas clássicas, né? É isso do cubinho, você colocou o cubinho ali, ou nessas versões mais bonitinhas de hoje, né? O próprio Chicago Express da Queen. Talvez também essa coisa, né, de ter os interesses compartilhados ali, né? Você vê que esses jogos envolvem sempre essa coisa de você pegar carona no que os outros estão fazendo, né? As alianças temporárias ali, esse tipo de coisa. O incentivo cruzado, né? Que a gente pode chamar isso, né? Que acaba sendo a forma de gerar uma boa dose de interação nesses jogos. Não, são jogos que não existe o jogo sozinho, não. Assim, são totalmente entrelaçados ali que os jogadores estão fazendo. Né? Isso é sensacional. E o resto daí, então, vão vir as diferentes abordagens em cima disso aí, né? Regras em cima de como se faz rota, você tem várias companhias, né? Você tem dinheiro, né, envolvido, né? Como vai ser o caso do Chicago Express, que a gente vai falar mais, né? Que você tem dinheiro, você tem que pagar um certo valor e etc. Tem jogos que não vão ter isso, né? Vão acabar fazendo o que eu joguei, né? O Ride the Rails, que é desses mais novos aí. E não tem grana, né? Existe dinheiro, né? Mas na verdade é uma trilha de pontos, né? Você não gasta pra nada. Exato. É bem interessante também, né? Então tá. Esse é um gênero pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, né? Não saiu nenhum ainda, né? Nenhum, né? Nem levemente parecido. Quer dizer que as pessoas têm uma apreciação pelo Ticket to Ride, né? O jogo que faz sucesso aqui, né? Exato. Mas esses jogos, talvez por eles terem muito associados, geralmente a galera do 2XX, né? Que gosta pra caramba, o pessoal dos econômicos, pode até acabar assustando, né? Porque talvez algo que você pode comentar mais, que é isso, né? São jogos que nenhum deles o jogo pega pela mãozinha, né? É no sentido de que se alguém saber jogar melhor, fica bem nítido, né? Sim. Você pode confirmar isso, Lucas? É verdade, né? Eu acho que é uma coisa do gênero, né? Sim, e é o que o pessoal chama de um jogo opaco, né? Assim, as regras são super simples, mas não é muito claro o que você tem que fazer com elas, né? Exato. No Chicago Express, o que acontece? Existem lá aquelas 4 companhias ali, né? De trem, que você vai leiloando, né? Logo no começo do jogo você leiloa uma ação de cada uma. Cada companhia tem um número diferente de ações disponíveis. E aí, à medida que o jogo passa, né? Você vai podendo ampliar ali o quanto que as companhias estão fazendo de dinheiro. Sendo que cada vez que você leiloa uma nova ação, você está diluindo o quanto que ela vai pagar, né? À medida que você vai construindo, né? Se você vai construindo passando pelas montanhas, pelas cidades lá, o dividendo que ela paga é maior. Então, vamos supor que ela está lá pagando, né, R$15 por rodada, né? Então, se você é a única pessoa que tem uma ação dela, você está ganhando 15. Se tem 2 pessoas que têm ações, né? Cada um tem uma, então você divide pela metade, arredonda para cima, né? Então cada um ganharia aí R$8, né? Isso. Só isso aí já dá um nó na cabeça, né? Exato, Porque não é uma forma muito, como eu vou dizer, mais comum que você tem, né, de mercado acionário. E só isso aí pra clicar, pode até parecer simples de explicar, mas pra internalizar isso na hora de jogar, né? Diz aí, você sacar quando que vale a pena abrir um leilão ou não, um monte de nuance. Sim, porque inclusive, assim, é aquela coisa, né? Você tá jogando aquele jogo ali que o tabuleiro é um mapão e tudo, né? Você tá achando que tá focado ali na parte, né, das rotas e tudo, mas, assim, a ação mais importante do jogo é o leilão, né? Porque o leilão é uma forma de ataque, né? Assim, se tem um cara lá que tá ganhando uma dinheirama lá com a companhia dele, né? Você vai lá, leiloa uma ação nova, você vai dividir em 2, né? Se ele só tinha uma, então vai ganhar menos por isso. Então, assim, na pior das hipóteses, né? Assim, se o cara resolveu comprar pra continuar sendo o exclusivo, né? O que tem ação daquela companhia, você fez ele gastar dinheiro. Ou então, né? Assim, se a ação foi pra mão de outra pessoa que não ele, você tá diluindo o lucro que aquela companhia faz, né? Então, o leilão é uma forma de ataque, né? Isso é sensacional. Isso eu acho genial, assim. É o teu Cube Rails favorito ainda? Ainda é. Eu não tenho tanta experiência, é o meu favorito também. Então, de falar o porquê, né, ocupa esse posto, e não é só a gente que fala isso, né? É até meio clichê, você vê muita gente aí considera ele o queridinho do coração, né? Dentro do gênero. Pode não ser o mais esquisito, né? O mais elaborado, mas, cara, é incrível como funciona, né? Sim. Essa questão que o Lucas falou do leilão ser um ataque, primeiro, é algo que quando clica é maravilhoso na mesa, né? Porque aí o jogo muda. E eu não sei se você concorda, né? A nossa versão, né? Que tanto a minha quanto o Lucas é a versão da Queen Games, o jogo, na tua rodada, né? A tua decisão é qual ação você vai fazer, né? Você tem 3 tipos de ações. Você tem leilão, construir rotas, né? Com alguma companhia que você tenha pelo menos uma ação, ou também desenvolver algumas regiões do mapa, né? Urbanizar, né? Desenvolver, etc. E ali tá o jogo. Você falou do mapa, exatamente, né? Mas é doido quando você vai jogando mais partidas, o foco tá totalmente ali, que nessa versão da Queen ele é tipo
tipo um marcadorzinho de um motor, assim, né? Isso, que vai subindo, né? Conforme você vai indo, porque você tem um número limitado, né? De ações que você pode fazer de cada uma, antes de você disparar lá uma fase de dividendos. Então, ali tá o cerne do jogo. Então, eu, particularmente, né? Tenho gostado mais de jogos em que a decisão tá mais... Como é que eu vou dizer? Eu não gosto de muitos passos até eu executar minha ação, você entende? Pegar assim, por exemplo, ali, por exemplo, pô, só tem que escolher qual dessas três. Toda rodada a minha decisão é essa. Qual dessas três eu vou fazer? Agora, os desdobramentos que são complexos. Sim. Tem uma linha, vários jogos em que hoje em dia se faz muito isso, né? Principalmente em Euro Moderno, que a complexidade tá em você conseguir fazer a ação que você quer. Então dispara aqui, que mexe ali, não sei o que, pra você conseguir executar uma coisa, mas que no final a coisa, em teoria, até é simples. E aqui é o oposto. Então, eu gosto muito mais desse oposto. Você fica ali vidrado naqueles três marcadorzinhos, e principalmente esse do leilão. É algo como o Lucas falou. A rota, apesar de estar pra ser ofensivo, né? Você jogar uma rota pra cima da outra, pra deixar mais caro pra outra companhia e coisas do tipo, nada é tão agressivo como o leilão, né? E aí outra coisa fenomenal do leilão é porque é a principal maneira das companhias terem dinheiro, porque elas precisam de dinheiro, né? Elas têm um caixa delas pra poder construir os trilhos. Então também não dá pro cara fazer um leilãozinho assim, baixinho. Vou pegar baixinho e pegar uma ação, porque senão também não entra dinheiro no caixa, né? Só isso aí já torna a valorização de cada ação, né? E quanto vai sair, bem no que você falou. É o principal do jogo, né? Tem rota, tem trem, mas é um jogo de que o cara tem que ficar bom no leilão. Exatamente. Fazer os outros gastar dinheiro, né? E meio que fazer os outros trabalharem por você também, né? Coisa de manipular, né? O que os outros estão fazendo ali. Tem um cara que eu sigo lá no BGG, né? O Martin Griffiths, que ele fala que ele vê muita similaridade com o Arte Moderna, né? O Modern Art. É um jogo mais de manipular, né? Os incentivos dos outros jogadores, né? Pro seu benefício, né? Com certeza. É interessante essa comparação, né? E assim como o Arte Moderna, isso é uma coisa que eu acho legal, ele é aquele jogo em que o que você tem como critério de vitória é aquilo que você tem pra gastar no jogo também, né? Você começa com uma quantidade de dinheiro e o dinheiro que você tiver no final do jogo é o que vai definir se você ganhou ou não, né? Com certeza. É o mesmo esquema, né? Que, aliás, é uma coisa também que às vezes acontece, né? Você vai jogar com gente que não jogou, o cara tá gastando dinheiro loucamente nos leilão lá pra comprar, né? As ações que ele acha tão boas, esquece que, na verdade, assim, se você tá na última rodada lá e gastar um dinheirão, você tá perdendo aquele dinheiro, né? Tem isso, porque no Chicago Express, né? O papel em si não vale nada. Exatamente. Você vai ter 18x, onde pelo menos se a ação valorizou, ela conta no teu total. Aqui não. Exato. Então o timing também, que é um lance de vários euros, tem isso, né, também. Tem um timing onde você tem que virar a chave que você, agora eu não invisto mais e agora eu tenho só que colher fruto, né? E isso é outra maravilha do jogo. O jogo tem 4 triggers pra terminar a partida. Pode vir de vários locais, né, a pancada do jogo terminar. Então tem o timing, né, o controle do tempo da partida e das ações. É incrível. Então tudo isso te faz ficar ligado, porque além de tudo isso tem um jogo de trem acontecendo, né? Exato. Rotas indo, né? E você vê que a gente falou de tudo aqui e não falamos dos trem ainda. Pois é, né? É pra você ver. Que, aliás, é até pegando o gancho que você falou, assim, é engraçado isso porque quem não jogou muito, não entendeu qual é do jogo, às vezes se perde, né? Assim, eu lembro que uma vez eu vi um cara falando que, nossa, eu joguei uma vez, esse jogo eu odiei, né? Esse jogo é aquele lá que o objetivo é você chegar do outro lado, né? Nossa, cara, o cara perdeu completamente o sentido, meu. Por que chegar do outro lado, né? Porque realmente, assim, existe uma coisa interessante nesse jogo. Existe uma cidade lá no cantinho do mapa, né? Do lado oposto de onde começam as companhias, que se você chegar lá com uma campanha, né? Você levar os teus trenzinhos, né? Criar uma rota até lá, isso dispara uma coisa interessante, que é o fato de que aquela companhia que chegou lá, ela vai pagar dividendos só pra quem tem ação dela, né? No jogo, periodicamente, você paga pra todos os acionistas de todas as empresas, mas se uma empresa chegar nessa cidade lá, que é Chicago, né? Daí o nome dessa versão, ele faz isso e, chegando lá, ele dispara a abertura de uma empresa, né? Nova, né? Que é justamente a Wabash lá, que essa empresa, ela só tem 2 ações, então você fica meio naquela, vou pagar muito ou vou pagar pouco, né? Se eu pagar muito, eu tenho que garantir que ela vai fazer dinheiro, mas geralmente isso acontece mais pro fim do jogo, né? Então será que vale a pena eu pagar muito? De repente eu vou estar perdendo dinheiro. Então isso dá uma tensão também, né? E ela é uma companhia que nasce do ladinho de Chicago, né? Ela nasce lá na frente. Ali é uma decisão de fim de jogo, porque pode virar uma partida. Isso. Inclusive, de você errando, né? Porque se você errar a mão nela, você pode estar na frente, crescer o olho nela e errar a mão. Porque, cara, esse é um jogo que se você pode estar indo bem, você se afunda sozinho. Exatamente. Porque, inclusive, você falou aí, né, da coisa de ter 4 condições de encerramento de jogo, né? Mas, assim, eu meio que classifico como sendo 3 iguais, né? Assim, tipo, se você terminar qualquer uma de 3 coisas que seriam as casinhas, né? Ações, né? Ou trens de 3 ou mais companhias, o jogo encerra, né? E a quarta, que é diferente mesmo, que é aquela que é meio que depois de 8 rodadas, né? Porque tem uma cidade lá que você vai contando. E eu não sei em relação a você, mas comigo quase sempre o jogo acaba porque
porque acabaram as ações, né, de 3 companhias. Né? Ah, eu também. Quase sempre, cara, 95% é acabando as ações. Isso, que leva aquele ponto que eu tava comentando, né? Quem não tá de olho nisso, né, às vezes você vê que tá pra terminar o jogo ali, aí o cara gasta um montão num leilão e vai terminar naquela rodada, né? Então você não vai recuperar aquele dinheiro que você ganhou por conta daquilo que você falou, né? Nesse jogo, ao contrário de 18xx e tudo, papel não vale no jogo, é só o dinheiro, né? Por isso que, justamente quando entra a Wabash, né, no final, ela só tem 2 ações, então uma já entra sendo leiloada, então é só mais um leilão, basta pra ela zerar. Então isso já, dependendo de como tiver, já dispara o fim da partida. É muita nuance. Então por isso eu digo assim, ele é simples de regra, mas pensa uma mesa de jogadores menos experientes, lendo o manual, que as regras não são difíceis, mas é jogar, beleza. Como o Lucas falou, já começa leiloando um papel de cada companhia. E aí, o que eu faço com isso, né? Pois é. Pago quanto? Pago muito? Não dá pra saber, cara. E ainda tem uma discussão interessante que, assim, esse jogo, né, tem 2 coisas que são talvez as mais importantes, que pelo fato de ser um jogo de trem, né, às vezes são as coisas que menos se pensa, né? Uma é o fato, como a gente já tem falado muitas vezes aqui, que é o leilão, e outra é a vez, né? Porque é importante você manipular o jogo pra a sua vez ser quando for algo que vai importar, né? Porque, por exemplo, né, nesse leilão das 4 iniciais, você vai vender uma ação de cada, e quem começa o jogo é quem pegou a ação da vermelha, que é a primeira que é leiloada. Então isso também já vai te dar algumas coisas de você definir como vai ser a sua estratégia, assim, porque se você vê que não vai ser você que vai começar, a decisão que você vai fazer já vai ser um pouco diferente. Eu faço muito, por exemplo, se eu vejo que, lá, eu que vou começar o negócio e teve gente que não conseguiu comprar ação e tudo, né, ou de repente eu gastei um dinheirão e tô com pouco dinheiro, se sou eu que comecei, a primeira coisa que eu faço é um leilão nulo, né? A gente tem 3 coisas que você pode escolher na sua vez, só que você pode escolher não fazer essas coisas. Então se eu escolho fazer um leilão e não leilou nada, eu simplesmente evito que qualquer pessoa faça um leilão uma vez naquela rodada. Então vai ser um leilão a menos, é uma chance a menos de gente que tava com dinheiro lá, não comprou nada, vai conseguir comprar alguma coisa. Olha, né? Só, a gente tem um monte de partida já que chega tanto ao vivo e nunca fizemos isso. Pois é, outra coisa também que o pessoal fala muito, né? Você falou que eram 3 ações, né? Você tem o leilão, você tem botar os trenzinhos lá pra aumentar a roda da companhia e tem o desenvolvimento, né? De vez em quando aparece alguém lá no BGG falando, não sei por que tem que essa ação de desenvolvimento aí, a ação mais inútil que tem, né? Porque assim, o que faz essa ação? Você escolhe um local no mapa pra botar uma casinha ali, né? Se for nessa edição do Chicago Express, que se for uma cidade, né? Ou uma montanha, aquilo ali vai valorizar, né? Aquele hexágono, né? Então, quem tinha trenzinho lá, a empresa que tiver trenzinho lá, vai aumentar o dividendo dela. Se chegar lá depois, né? Já vai ser um valor maior. E se você fizer isso num terreno que é de árvore, isso dá um dinheirinho trocado em R$2 só pra empresa, né? Então, nossa, parece bobo e tudo. Parece bobo, mas é a única maneira de entrar um troco sem ser leilão. Porque pode travar, né? Também. E de você manipular a vez, né? Assim, a tua vez no turno, né? Porque de repente você vê ali que do jeito que estão as coisas, né? Já acabaram os leilões, né? Tá, só tem ação de trilhozinho pra fazer. Se você faz a conta lá e vê que do jeito que tá, você vai ser o último a jogar na rodada seguinte, aí, opa, então em vez de botar isso aí, eu vou botar um desenvolvimento que ninguém nunca escolhe, né? Porque daí isso aí vai passar uma vez, né? Então, de repente, já na próxima rodada eu já vou estar numa posição melhor de jogar, né? Então é uma coisa que o pessoal usa até pra manipular a ordem de turno ali, né? Não, é muita coisa pra ficar de olho. E com regras simples, né? Com regras simples, mas essas, né? A gente tá dando aí uns aspectos aí de como que é a experiência de jogar, né? Nosso estilo aqui, né? Não é ficar explicando as regras, né? A gente tá falando mais sobre nossa experiência com o jogo. E que assim, ó, cada partida vai parecer clichê, mas cada partida é diferente. Sim. É incrível. Porque essas possibilidades de ordem de turno, né? De qual companhia o pessoal foi mais. E se todo mundo tá ligado no jogo, principalmente, a dinâmica toda vai pra um caminho que muito provavelmente é o caminho ali, né? Que dentro da opacidade toda é onde tem uma abertura. Sim. Então, às vezes vai ser pegar uma empresa que ninguém tá dando bola. Às vezes tem partida que, dependendo de como tá sendo feito, já aconteceu de ninguém quase construir trilho. Ficar numa guerra tão forte de ação e aquela coisa, aí ninguém sabia muito bem em quem apostar, né? E então só foi ficando travado, de repente o pessoal só usando o desenvolvimento, justamente nessa de querendo ter uma leitura melhor da mesa, e tudo só selecionando 3 ações. É isso que é maravilhoso pra mim. Eu tenho que pensar nas consequências e nas minhas interações com as minhas ações dos outros jogadores. É sensacional, cara, assim. Eu acho que eu colocaria um outro ponto a favor do jogo, é a duração dele, né? Ah, nossa, bem lembrado. Assim como todo Cube Rails, né? Que eu acho que todo Cube Rails é rápido, né? Tende mais pro rápido, né? Como ele tem essas 3 condições, mas uma delas é justamente uma contagem de turnos, né? Não tem como o jogo se atravessar muito. E ó, eu acho que nunca estive numa mesa que o jogo terminou pela contagem de turnos. Sempre terminou antes. Não sei dizer.
Você já teve alguma que terminou com Detroit? Nossa, eu acho que se foi uma vez, assim. E bem no começo, porque eu acho que o pessoal não conhecia muito bem o jogo. Quem acha que tá na frente, né? E alguém acha que tá ganhando, né? Exato. Essa pessoa vai tentar terminar a partida, porque terminou. Claro, você tem mais dinheiro, acabou. Isso. Acabou, não tem muito o que pensar. É se calcular ali, ó, com mais um pagamento de dividendos, continua na frente? Continua. Então, tchau, vou terminar, cara, né? Geralmente o jeito mais fácil é leiloando. Exatamente, né? E você já foca nisso. Já foca nisso. As companhias têm um número baixo de ações, né? A vermelhinha tem 3, a azul, a BO tem 4. A verde tem 5, a amarela tem 6. E o abaixo que entra por final tem 2. Se sair, só tem 2. Então é muito fácil. Tipo, a vermelhinha mesmo, cara, essa vai muito rápido. Sim. Dificilmente ela fica com a ação sobrando, porque ela é a mais fácil de você diluir e ficar com um torrão bom, né? Sim. Apesar dela gerar situações muito engraçadas que quando, tipo, eu jogo bastante em 3 e como ela só tem 3 ações, quando todo mundo compra uma dela, né? Ela morre. Aí ela morre, né? Pode ser que acontece bastante. Não sei se ficou claro pra quem tá entendendo, porque se você tá jogando em 3 e como sempre dilui, quer dizer que os 3 jogadores vão receber sempre 1/3 dela. Então, tipo, toda ação que você tá fazendo ali é nula, né? Você tá desperdiçando uma ação. Então, você mata a companhia. Então, isso acaba fazendo que o jogo seja muito dinâmico. Eu tenho uma particularidade que pra mim é muito difícil jogar no turnos no BGA, justamente por ter essas várias condições de vitória. Não consigo ficar acompanhando muito. Sim. Eu me perco. Ao vivo eu nunca senti isso, né? Ao vivo eu recomendo demais, porque ao vivo, cara, você tá sempre ligado, você tá sempre meio contando ali, é muito fácil, porque fisicamente, né, tem os papéis, inclusive são a versão da Queen Games é uma belezinha, né? Sim. São certificados mesmo, assim, das ações. E você vê ali, tá acabando, ou você vê os trenzinhos ali, que são dos trilhos, é muito fácil no ao vivo. No online, eu já me perco um pouco no por turnos, mas pode ser uma coisa minha, a gente joga aí, maravilha. Você tava falando da questão, né, da edição da Queen Games, né, assim, talvez a gente possa até tocar nesse ponto aí, ele tá pra sair de novo pela Rio Grande Games, isso é uma coisa muito legal, que assim, como eu falei, essa empresa, essa Whimsun, ela faz jogos excelentes, mas que muitos deles é dificílimo de encontrar, e quando encontra é caríssimo, e aquelas edições horrorosas, né? Horrível. Parece um protótipo mesmo, né? Então, toda vez que alguma empresa grande, né, lança ou relança isso, a gente fica feliz, né? Porque, enfim, a possibilidade de fazer isso. E a Rio Grande abraçou isso, né? Ela tem lançado vários, né? Tanto a Rio Grande quanto a Capstone, né? E ela decidiu lançar esse, então, assim, todo mundo ficou felicíssimo, né? Nossa, finalmente, tudo. Porque, assim, uma coisa que muita gente acha ruim na Queen é porque a caixa é gigante, assim, é absurdamente grande, assim. Não precisava a caixa daquele tamanho. Não. Eu guardo um kit de ficha de poker dentro da caixa, pra você ter ideia, assim. E sobra espaço. É, sensacional. E aí tava todo mundo feliz, aí, nossa, divulgaram a capa bonitona lá dessa edição nova, que vai voltar a ser chamado Wabash Cannonball. Só que saiu um preview, assim, do mapa que, assim, causou, como dizer, né? Umas reações bem... Rebuliço. Isso, porque tá feio, viu? Nos dois sentidos, assim. Nos dois sentidos, não é nem funcional e não é nem bonito. Exatamente. Então, nossa, eu não sei como é que vai ser, assim, se esse é uma arte final e tudo, mas decepcionou muita gente. Cara, o mapinha da versão da Queen Games é bonito, eu acho. Sim. E funcional. Isso. Aquele esquema que a gente falou ali do motorzinho, que é bem isso, cara. É um indicador de motor que você fisicamente mexe ali. É um gimmick, assim, né? Isso. Cara, ali o fator brinquedo já é divertido, muito visualmente fácil pros jogadores. Não tem dúvida, né, de que tá acontecendo. Assim, é muito bem feito, cara. É só a caixa que é muito grande mesmo. De resto, é maravilhoso. E, assim, foi uma coisa que surpreendeu, porque esses que estão saindo pela Rio Grande Games, assim, estão elogiando pela arte funcional e tudo, assim, né? Saiu aquele Goof Mobile Ohio, né? Tem outros também, acho que Trans-Siberian Railroad. Esse eu não joguei ainda não, mas tenho até curiosidade. Que é da Mobile Holland, inclusive. Diz que tem um esquema de uma empresa que vai estatizando, assim, as empresas que vão falindo, assim. Então, parece que tem umas coisas a mais. Que, aliás, até outra coisa que a gente pode comentar, né? Assim, é uma série de jogos que tem regras muito simples, mas é muito interessante como, às vezes, uma variaçãozinha que parece boba muda completamente o estilo de jogo, né? Isso é pra mim muito claro, que, assim, eu, né, assim, não é querendo me gabar, mas eu acho que eu jogo relativamente bem o jogo, porque, assim, é um dos meus jogos mais jogados, né? Joguei, sei lá, umas 60 vezes, tudo. Já jogava muito ele antes de ter online, agora ele tem lá no Board Game Arena, né? Dá pra jogar online também. Então, assim, eu me considero que eu jogo bem, assim, sabe? Eu tenho uma taxa de vitórias aí jogando com o pessoal aqui razoável. Agora, quando eu jogo, por exemplo, o German Railways, né? Que ele saiu pela Whimsun originalmente, eu acho que era Preußische Ostbahn, e inclusive vai sair também agora pelo Rio Grande Games, né? Como Prussian Railroads, vai sair agora. É um que eu jogo ele muito mal, e assim, porque ele muda umas coisinhas ou outra que parece, nossa, é uma besteira, mudou um detalhezinho, mas esse detalhezinho já faz com que o jeito de jogar seja completamente diferente. Porque, por exemplo, ele não tem o lance de diluir as ações.
Você recebe um valor pelo número de ações, mas não tem essa coisa de se tem uma ação em jogo é 100%, se tiver duas é metade, não. Então, só o fato de não ter essa diluição, eu já não sei o que fazer quando tem um cara na frente, por exemplo, né? Assim, entendi. Eu tô jogando, né? O Chicago Express, eu tô vendo um cara ganhando muito dinheiro com a empresa, eu vou lá e já boto pra leiloar uma ação daquela empresa ali, porque, como eu falei, né? Na melhor das hipóteses, né? Assim, o cara vai ganhar menos e o cara vai gastar mais dinheiro só pra continuar com 100%, né? Isso. Então, assim, a gente meio que, né? Depois de jogar muito, a gente meio que já vai sabendo ali as leis, mas esse é um que muda um pouquinho de regra e eu já sou péssimo nele, assim, não consigo fazer nada que preste, só de mudar alguns detalhezinhos dele, né? Então, acho que o legal nesses Cube Rails, né? Assim, são jogos que todos eles têm regras em geral simples, né? Mas que muda uma coisinha ou outra, o estilo de jogar é completamente diferente. Você, por exemplo, você joga bem mais o Rider Rails, né? Esse eu joguei 2 vezes só e gostei muito. Eu tive ele aqui, joguei algumas vezes. Esse é um que vem pela Capstone, né? Isso. Tem uma série que eles estão lançando, que eles estão chamando de Iron Rails, eu acho. Isso. Eles estão relançando vários, né? E aí com a arte do Ion Tool lá, que é bem famoso, né? Tem feito um bom trabalho também, eu acho. E esse aí é interessante porque ele é um que não vai ter o mercado acionário, né? O legal dele é que você tem a iniciativa cruzada, mas a tua escolha é da onde você vai escolher. Você sempre vai estar pegando uma ação nova, mas de qual companhia, que é o charme, né? E as companhias vão abrindo, vão tendo mais opções. E não tem leilão, né? Não tem leilão, nenhum. Esse é facílimo pra introduzir as pessoas, porque ele não é um pick-up delivery, né? É só um delivery. Você só entrega os passageiros e aí você vai aumentando ali a forma de pagar. Esse é maravilhoso. Só que eu acho que uma outra coisa que não pega muito, eu vejo que o pessoal... Posso estar falando uma groselha, né? Assim, mas o pessoal gosta muito de jogos que dá pra jogar em 2 também, né? Esses jogos não tem como, cara. Assim, eu nunca vi o Chicago Express falar que vai jogar em 2. Nossa, deve ser estranho isso. Dá, mas assim, é aquela coisa, né? Como o pessoal fala, né? Vira um jogo de informação perfeita, né? Assim, que soma zero, né? Eu jogo bastante em 3 e eu acho que já roda bem legal. Sim. São jogos que com certeza ficam melhor em 4, 5, né? Como quase todo jogo de treino. Porque é como a gente falou bem no começo, né? Assim, é um jogo que uma das principais características deles, né? Além dessa coisa, né? De como faz a rota, é isso de ter as alianças temporárias, né? De ter a manipulação ali dos incentivos e tudo, que com 2 não vai ter, Não né? vai ter. Com 3 já fica pior. Tem essa coisa de, momentaneamente eu vou me aliar a esse aqui, vou investir nesse cara pra ficar melhor do que o outro, né? Eu acho que esse que é o grande questão. A complexidade dele, né? Como a gente tá falando, vem no output, né? O input do jogador é bem simples, né? Mas o output ali que depois, então, isso que você falou, você mexe pouca coisa aqui no sistema de regras, no input do jogador, mas como os desdobramentos são bem depois, né? As interações estão ali no outro nível, cara, aí pode dar experiências completamente diferentes mesmo, né? Exato. Você pega ali o outro da Capsule, eu joguei também, o Irish Gouge, né? Você vê que muda uns detalhezinhos e... Esse eu não joguei ainda, tenho até curiosidade. É legal, cara, também. Eu tenho poucos, né? Eu tenho um aqui que eu tenho pra estrear, que é o Union Station, que é um que vem bem pequenininho, o extremo oposto do Chicago Express, uma mini caixa de um Kickstarter aqui, mas eu confesso que não joguei ainda. E o Paris Connection, que a gente já falou aí no programa, né? Que eu gosto demais, e aquele ali é muito tranquilo de jogar com qualquer pessoa dele. Ali não tem problema, ali é só ter mais malícia, mas infelizmente o Chicago Express, né, isso, né? Quem sabe com essa versão da Rio Grande dá uma popularizada, mas ele é jogo pra quem já tá mais... É igual a gente já conversou de outros jogos, né? Igual um Tigres e Eufrates. Vai botar na mesa, com gente que nunca jogou na vida, chance de ser uma experiência média ou ruim até, é alta e a pessoa pula pro próximo, mas né? Esse varia muito, né? Assim, aliás, até uma coisa que eu ia comentar, né? Assim, tudo depende com quem você vai jogar, né? Depende com quem você vai jogar. Teve uma época, né, que eu tava com um grupo de jogar depois do expediente, né? E era muito curioso, né? Que assim, o que eu vou levar aí, sei lá, pra jogar com umas 4, 6 pessoas, né? E aí eu levei Chicago Express, então dei uma surra no pessoal, né? Ganhei assim, lavado, né? Então, assim, tem pessoas, né, que falam, nossa, nunca mais vou jogar essa desgraça, né? Mas tem pessoa fala, nossa, você vai trazer de novo amanhã, a gente vai jogar com você até a gente conseguir ganhar de você. E chegou um momento que conseguiram, né? Assim, depois de várias partidas. É maravilhoso. Pois é, né? Bom demais. Ele me passa uma sensação, cara, vou dar uma de velho aqui, de videogame antigo. Isso. Por quê? Videogame antigo, você ficava bom. Você pega lá um Ninja Gaiden, um jogo desses bem casca. Cara, o bonequinho não melhora, né? Ganha experiência, nível. Não, cara, você fica bom ali nos dedos, cara. Você vai ficando, caraca, eu tô ficando bom nisso. E Chicago Express é essa mesma sensação, cara. Inclusive, né, eu ia falar ali que tem 2 vídeos que a gente gravou na época do mercado de ações ainda. Na verdade, é um vídeo só, com 2 partidas a gente jogando um gameplay, né, pelo BGA, né, porque tava no alpha ainda. Pô, é um registro aí de jogo ao vivo do Chicago Express, quem quiser ver, eu vou linkar. Cara, eu lembro de não saber muito o que eu tava fazendo ainda, sabe? Acho que quem sabia jogar mais era você e o Spínola, da gente fazendo uns leilão maluco, assim, né? Sim.
Mas assim, você sente que você tá tomando rédea, né, do jogo e você tá melhorando como jogador e tem uma coisa maravilhosa, que ele tem uma expansão, que a gente nem comentou. Tem duas, na verdade, né? Duas, né? Eu tenho elas aqui e eu nunca joguei. Cara, não sei, o jogo base já é tão... Parece que a gente tá tão arranhando ainda, assim. Mas é exatamente isso, né? Assim, jogo que a variedade vem dos jogadores, né? E não dos componentes da mecânica. Sei lá, que nem você tava falando Tigres e Eufrates, né? Assim, o Tigres e Eufrates, ele tem uma versão, né? Que tem as expansões lá, tem os prédios especiais, tem os Ziggurat lá. Eu até cheguei a ter essa edição aí. Nunca joguei, bicho. Assim, porque, sei lá, é um jogo que dá uma variedade tão grande, assim, só com base dele, né? Isso. Porque, assim, justamente o que faz a variedade é como os jogadores respondem, né? Aquela coisa, o mapa tá o tempo todo né, variando as coisas mais diferentes ali possíveis, que realmente essa expansão aí eu nunca tive, né? Assim, eu já apareceu pra vender, assim, uma vez ou outra, eu já cheguei a dar lance, assim, mas começou a ficar caro, eu deixei pra lá. Mas realmente, assim, nem é algo que eu fiz questão, nossa, quero ter essa expansão, assim. Porque não, você vê, não se faz necessário, né? Se você tem um grupo dedicado, pessoas que estão jogando sempre e estão melhorando no jogo, não precisa mexer ali, o que precisa mexer são nos jogadores, os jogadores precisam melhorar. Sim. Como é que eu faço pra superar isso aqui agora? E o setup é todo igual, né, Lucas? É o mesmo leilão, sempre na mesma ordem, com os mesmos valores. Isso que eu acho genial, né? Assim. Pensa que ao mesmo tempo, pela ação dos jogadores, você tem um setup variável. Exatamente, é aquela coisa que eu tava falando, né? Assim, dependendo de quem pegou qual ação ali, eu já vou começar a pensar o que eu vou fazer e vou fazer coisas diferentes, né? Fui eu que peguei a vermelha, eu que começo na próxima. Se eu gastei muito dinheiro, eu já vou fazer logo um leilão nulo ali pra evitar que o pessoal compre coisa barata, né? Já que eu gastei todo o meu dinheiro, né? Ou se fui eu, né, que fui depois, não, já vou tentar fazer outra coisa ali. É bem isso que você falou, né? Eu lembro que uma vez eu vi um artigo dizendo Dominion matou a rejogabilidade. Meio que criou essa ideia de que rejogabilidade no jogo é você ter, assim, um monte de setups diferentes e como você monta as coisas, tabuleiro modular, essas coisas. Quando, na verdade, assim, jogos como esse, assim, que é sempre exatamente o mesmo mapa, mesmo modo e tudo, tipo, pode dar coisas completamente diferentes porque depende dos jogadores, né? E não do como você monta ali o setup. Isso é um papo, né? Que a gente tá até querendo se sentir grava aí, né, Lucas? Um papo mais sobre isso, né? Essas diferenças de design, né? Porque eu entendo, é arriscado se apostar que a complexidade e a dinâmica toda venha dos jogadores, né? Eu e você gostamos, né? Tipo, a gente gosta de container, a gente gosta de desses jogos. Que o jogo pode literalmente quebrar, né? Mas eu entendo, né? É arriscado no mercado. Mas a gente vai trazer uma discussão pra gente falar mais disso. Quem sabe a gente fala num próximo episódio. Ô, Lucas, pra gente não matar aqui o nosso tempo, você não tem mais algumas recomendações aí de cube raise interessantes pro pessoal ir atrás? Isso eu acho que é uma coisa que eu acho que vale a pena comentar, porque o pessoal fala, nossa, mas vale a pena ter mais de um, né? Exato, Isso assim. Falando tão bem do Chicago Express, né? Tem a questão do quanto você é tolerante, o que você acha que é parecido, né? Assim, sei lá. Por exemplo, eu conheço gente que fala, não precisa de ter mais um jogo de leilão, eu tenho uns 20 jogos, se não mais, assim. Depende disso também. Mas, assim, realmente existem diferenças em relação a quão próximo é. Então, por exemplo, né? Existe um jogo chamado American Rails, não sei se você ouviu falar, que realmente é muito parecido com o Chicago Express, embora mude algumas coisas interessantes, que é o fato de que a forma das ações é um pouquinho diferente como você tem a seleção de ações ali, né? Que até é legal porque é muito parecido com essa coisa, né, de você aumentar a empresa, né, fazer leilão, né, dar um dinheirinho pra mais e tudo, mas ele meio que define a ordem de turno seguinte pela ordem que você escolhe as coisas, né? Então ele tem um mecanismo de seleção de ações que é um pouquinho diferente, mas tirando isso ele é muito parecido com o Chicago Express, né? Tem gente até que prefere ele, assim, mas são dois jogos que não precisaria ter os dois na mesma coleção. Eu tenho, no caso, porque eu mantenho um em casa e um pro grupo lá de jogar depois do expediente, embora faz tempo que eu não faça isso. Mas é aquela coisa, né? Porque eu gosto muito desse tipo de jogo. Agora os outros, realmente, eles são muito distintos, né? Assim, você pega, né, o que você tava comentando lá, o Paris Connection, é um jogo que é praticamente um filler de trem, né? Ou o Northern Pacific, né, que eu tinha comentado também, né? Você pega, né, o German Rails, né? É um jogo que ele muda algumas regras, mas faz com que o jeito de jogar seja completamente diferente. Como eu falei, né? Assim, eu me considero alguém que joga bem o Chicago Express, mas eu sou sempre um desastre completo no German Rails. Então vai depender um pouco disso, assim, o quanto que você considera que é similar a um jogo, assim, a ter mecânicas parecidas, né? Ou sim, se o jeito de jogar já muda muito, né? Você considera que são jogos diferentes, então acho que aí vai um pouco de cada um, né? Mas eu acho que, assim, se for pra recomendar um, eu recomendaria esse, porque realmente, né? Acho que é quase unanimidade, né? Chicago Express, né? Chicago Express, né? Que agora vai ter a versão nova aí, então, da Rio Grande. Isso, Ride the Rails. Ride the Rails, isso. Bem acessível, né? Tem aí pela Capstone Games. Isso, e não tem leilão, né? Porque, assim, tem gente que é doida e não gosta de leilão, né? Não gosta de leilão. Mas elas existem, né? Não, tem mesmo. Tem várias pessoas que é complicado. Tem. E você ainda tem os outros elementos. Você ainda tem o incentivo cruzado, isso, né? Você tem uma série de questões ali que são bem legais. E
tá super acessível esse aí, né? Exato, porque tem coisa que é difícil, né? Assim, por exemplo, tem um que eu gosto muito, chama Dutch Intercity. Você sempre fala desse. É um deles que, assim, só tem a versão da Winsome, que foi lançada em 99, né? Caríssima, né? Ninguém consegue achar e tudo, né? É um jogo bem interessante, assim, ele saiu bem antes, né? Alguns anos antes, né? Do Chicago Express, mas ele já tem alguns desses elementos. Tem umas coisas interessantes também, que as empresas, ela tem uma ação do presidente, né? Que nem tem no 18x, então ele dá algumas vantagens, né? Então, por exemplo, quando você vai dividir os dividendos, o troco fica pra quem tem a ação do presidente, né? A parte de rotas consegue ser ainda mais simples do que a do Chicago Express, que só tem lá uns palitos que você coloca lá pra formar a rota. Mas é como falei, né? É um jogo que é difícil de achar. Então, a vantagem são esses que, né? Saíram pela Queen, né? Que estão saindo aí pelo Rio Grande Games, né? Pela Capstone, que esses pelo menos tem como conseguir. Infelizmente ainda no Brasil, né? Então, se você for aí uma empresa de que tá escutando esse podcast, né? Faça um favor pra gente, lance isso. Pois Quem sabe agora saiu, né? O Trick of the Rails, né? Então, quem sabe aí já... O Trick of the Rails é porque é Vaza, né? A Vaza tá na moda agora. Agora tá bombando. Eu acho que o empecilho ainda, a meu ver, né? Eu não manjo muito do mercado brasileiro, não tô muito por dentro, nem do exterior, né? Mas assim, eu acho que o jogo econômico ainda afasta umas pessoas, né? Não tem tanta popularidade. Assusta um pouco, né? Mas é o que a gente falou, às vezes a pessoa vai jogar ali um desse e vai ver que, na verdade, o dinheiro é importante, a parte econômica mas ela é mais de malícia ali, né? De seleção de ações, o timing das coisas. Chicago Express, por exemplo. E eu acho que esse também é o ponto de que ele não funciona muito bem em dois, né? Tem que ter alguém que manje, que já tem um pouco mais a malícia dos jogos de trem pra jogar. É um produto que, se tivesse talvez uma boa publicidade, né? Um marketing bacana, engrenasse, porque eu acho que pegaria no gosto da galera de quem é mais competitivo. E ter essa pegada também, que eu tô bem assim hoje em dia, né? Menos consumismo, né, cara? Então, ficar nessa roda aí de só comprando jogo toda hora. Cara, Chicago Express é o oposto disso, é o que a gente falou. Dá pra você comprar, nem precisa ver expansão, vai ser besteira, é puro colecionismo. Se você achar pessoas pra jogar, você vai jogar infinito, cara. Como falei, eu tô aí com umas 60 e tantas partidas dele. E tem a vantagem de ter no BGA também. Isso. Recomendo aí. Vou botar o vídeo também da gente jogando lá pra quem quiser uma partida. Eu acho que vai ter mais Scooby Rails aí aparecendo. Se a Capstone tá ali já fazendo esse trabalho. Isso. Né? E até tem outras empresas, né? Esse que você falou aí, que você comprou da caixa pequenininha, já não é nenhuma delas, né? Não, esse aí foi um Kickstarter quase independente, assim. Pois tem coisa saindo fora disso também, né? Cara, ele é bem assim, um micro tabuleiro, cara. A própria Roland Spiele tem alguns Scooby Rails que não saíram por essas, né? Tem um que chama The Soul Line. Isso, é verdade. Então, tem umas coisas fora também. Acho que ficou um bom papo aí pra gente conversar um pouco sobre esse nosso queridinho Chicago Express. Se quiserem partidas aí, pode chamar no BGA, que eu nunca nego. Não tem, né, em outras plataformas, né, eu acho que pra jogar no seu Tabletop Simulator, né, no BGA tem o Chicago Express e o Paris Connection. Isso. E tem mas aí não é Scooby Rails, tem aquele outro de trem lá, o North American Rails, né. É esse? Tem lá? Tem, tá em alpha. Não lembrava, não. Aquele de cartinha, né? Sei, eu tenho ele, Olha esse joguinho. Legal. Mas acho que o Scooby Rails tem esses dois lá. Eu acho que só tem esses mesmo. E se precisarem aí de mais alguma coisa, escrevam pra nós aí. O Lucas conhece um monte, então uma enciclopédia aí de quem precisar achar algo obscuro, o Lucas tenta responder. E acho que é isso, né, Lucas? Ficamos por aqui. Isso aí. A gente vai acabar trazendo mais sobre eles, né, eventualmente, aí pegar algum deles e falar mais um pouco. Já vai ser nosso segundo Scooby Rails, né, a gente falou do Paris Connection já. Isso. Estamos falando do nosso queridinho aí, o rei de todos, o Chicago Express. Joguem, cara. Joguem Chicago Express, é isso, cara. Quer um joguinho pra ter na coleção, que vai ser jogado pra caramba. É esse aí. Esse aí vira daqueles que não saem mais e você vai investir muito bem seu dinheiro. É isso aí. Então ficamos pra próxima. Dessa vez com regularidade. Chegaremos daqui um mês agora. Estamos profissionais, né, Lucas? Trazendo aí. Ou vai ser essa discussão que a gente tá pensando, né, Lucas? Ou vamos no nosso normal e falando dos jogos. Não, isso aí é legal. A gente vai vendo aí. Tá bom, pessoal? Um abração e obrigado pela audiência. Lucas, valeu aí mais uma vez, meu amigo. Opa, que agradeço. Até mais. Tchau. Até mais.